Vou dar início, Mariana, ok? Combinado. Antes de mais, muito obrigada a todos os participantes por estarem presentes e despenderem algum do vosso tempo para estarem aqui connosco. Hoje, eu e a Mariana decidimos falar de um tema que nos parece extremamente pertinente. Portanto, a saúde mental, obviamente, tem vindo a ganhar cada vez mais foco nas nossas vidas, quer a nível pessoal, quer a nível profissional. Mas hoje decidimos trazer-vos aqui uma visão diferente, que é uma visão direcionada para a liderança. Portanto, é muito importante que os líderes estejam instruídos, capacitados e sensibilizados para a importância da saúde mental no seio das suas empresas. Portanto, o que nós vamos fazer aqui hoje, mais do que falar de saúde mental nas empresas, nos colaboradores, é o que queremos partilhar convosco e também, de certo modo, até instruir, se possível, já aqui alguns pontos, tem a ver com o papel do líder nas organizações enquanto influenciador da saúde mental. E, portanto, o que eu e a Mariana nos desafiamos a fazer hoje, basicamente vamos dar-vos um overview muito breve do que é a saúde mental nas empresas, pode parecer óbvio, mas vamos explorar um bocadinho. Depois vamos orientar este webinar para os números, para o retorno do investimento. Portanto, nós vamos querer neste webinar mostrar-vos que a saúde mental nas empresas pode ser quantificada. Portanto, a saúde mental não é assim tão abstrata como podemos pensar, ela é mensurável, tangível e quantificável. E, portanto, é isso que nós vamos também fazer hoje, mostrar aqui quais os indicadores que podemos medir o retorno do investimento. Portanto, vamos falar de indicadores de KPIs. E para terminar, obviamente que não podíamos sair daqui sem vos dar já algumas estratégias práticas de implementação de boas práticas de promoção de saúde mental no seio das organizações. Portanto, vai começar a Mariana então, a falar um bocadinho sobre este conceito de saúde mental nas empresas para introduzirmos o nosso webinar. Muito obrigada, Ana, pelo enquadramento e bom dia a cada um e a cada uma. Mais uma vez agradecer a vossa participação nesta sessão, nesta conversa. Ah, então, para iniciar e para discutirmos o tema que nos traz até aqui no dia de hoje, será importante começarmos por abordar o conceito de saúde. E segundo a Organização Mundial de Saúde, quando falamos de saúde, falamos então de um estado completo de bem-estar físico, mental e social. E gostava que prestassem atenção particular a estas últimas duas dimensões, mental e social. E como a Ana falou, hoje iremos falar de facto de saúde mental. A saúde mental não corresponde apenas à ausência de doença, aliás, peço desculpa, não corresponde à ausência de doença, algo que era considerado até há relativamente pouco tempo atrás. Saúde mental diz respeito a um estado de bem-estar, portanto, à forma como nós pensamos, sentimos, avaliamos as situações, nos relacionamos com os outros e tomamos decisões. Portanto, está relacionada com a capacidade de utilizarmos as nossas competências para gerir os desafios do dia a dia, nomeadamente nos diferentes contextos em que estamos inseridos, e nomeadamente no contexto de trabalho. E desta forma, promover a saúde mental e o bem-estar dos colaboradores nas empresas é assegurar condições base para o trabalho, garantindo que as pessoas estão integradas, se sentem cooperantes, se sentem integradas, mais uma vez, produtivas e realizadas. Por isso, também a Direção-Geral de Saúde considera que a saúde mental e o bem-estar são então os melhores investimentos que qualquer organização que se queira manter sustentável, produtiva e competitiva pode fazer. Mais uma vez, porque é que é tão importante falar sobre saúde mental no trabalho? Mais uma vez, temos já dados estatísticos que nos mostram que os problemas de saúde mental existem efetivamente e não são só uma possibilidade, não são só uma ideia. Em 2022, a Organização Mundial de Saúde avançou que, a nível mundial, cerca de 15% das pessoas em idade adulta, em idade ativa, terão um problema de saúde em algum momento das suas vidas. E
Falando da nossa realidade, falando de Portugal em concreto, dados também relativos a 2022 apontam que os problemas de saúde mental mais comuns, nomeadamente ligados a stress, ansiedade e depressão, afetaram quase 2 em cada 5 trabalhadores. Portanto, traduz-se em cerca de 33%, ou seja, uma prevalência acima da média da União Europeia, que é cerca de 27%. Ao falar sobre o mundo do trabalho, é importante também mencionar o impacto do stress prolongado. E o stress ocupacional afeta uma grande percentagem de trabalhadores, pode conduzir ao burnout, que pode ser conceptualizado como a fase final do stress profissional crónico, em que a pessoa sente que não tem estratégias adaptativas, recursos para lidar com as exigências que o seu papel profissional exige. Portanto, a síndrome de burnout foi incluída na lista de doenças da Organização Mundial de Saúde em 2019 e atualmente é considerada uma doença ocupacional. Alguns sintomas são a exaustão mental, emocional, a despersonalização, portanto, esta sensação de desligamento do ambiente em que se encontra e uma diminuída realização pessoal. E também existem várias causas para o burnout, como sabem, por exemplo, uma percepção de falta de influência no trabalho, para tomar decisões no trabalho que desenvolvem, a expectativas de trabalho pouco claras, dinâmicas laborais disfuncionais, e uma incompatibilidade de valores, ou, por exemplo, quando o trabalho é muito monótono, muito exigente e muito caótico e não há um equilíbrio, um meio termo. Mais uma vez, alguns dados estatísticos, um estudo de 2019, realizado a nível mundial, que foi publicado ou partilhado pela Ordem dos Psicólogos Portugueses em 2023, revelou que 82% das pessoas que foram inquiridas se encontrava em risco de vir a desenvolver burnout, 82%. E 57% destas pessoas apresentava já um sintoma de burnout, o sintoma da exaustão mental. Finalmente, 14% até das pessoas inquiridas já tinha sofrido de burnout. Um estudo reporta ainda que Portugal é o país da OCDE, dos 26 países analisados, onde mais trabalhadores sofrem ou correm o risco de vir a sofrer de burnout. Portanto, de acordo com, mais uma vez, a Organização Mundial de Saúde, um local de trabalho saudável é aquele em que todos os membros da organização cooperam para a melhoria contínua de processos de proteção e promoção da saúde, segurança e do bem-estar. E as pessoas com cargos de gestão, de liderança, os líderes, pela forma como participam na empresa, devem assegurar um conjunto de condições que sabemos que têm um impacto muito significativo e positivo no bem-estar, não só dos próprios, como também dos seus colaboradores, nomeadamente quando promovem contextos facilitadores de mudança, com flexibilidade, com competências de comunicação ajustadas. Então, agora, e passando aqui um bocadinho a palavra à Ana Ruivo, porque é que é tão importante falar de liderança e de saúde mental? Porque é que é tão importante combinar estes dois temas? Ana. Então, não sei se podes passar o slide, exatamente. O que é que eu vos queria trazer aqui hoje? Claro que eu diria que o foco da nossa atenção hoje principal será perceber qual é o papel do líder na saúde mental dos seus colaboradores e da sua organização. Mas não nos podemos esquecer que o líder é uma pessoa. Portanto, o que eu vos queria trazer aqui hoje é um overview dos dois papéis do líder ao nível da saúde mental. Portanto, o líder enquanto indivíduo e o líder enquanto influenciador dos seus colaboradores. Portanto, o líder terá sempre de olhar para si, para a sua saúde mental e estar bem antes de poder olhar para efetivamente o bem-estar da organização, para o clima organizacional e até para a saúde mental dos seus colaboradores. Portanto, o que eu vou trazer agora será, Mariana, por favor, podes passar. O que vos vou mostrar agora, vou-vos começar a falar então deste papel do líder enquanto indivíduo. Nós não nos podemos esquecer que, apesar de sermos administradores, gestores executivos de uma empresa e termos que olhar para o bem-estar de toda a gente, um a um, e ao bem-estar global da empresa, temos que olhar para nós, para os líderes,
E, portanto, o que eu vos deixo aqui, este alerta, este red flag, é mesmo esse o sentimento que eu quero que tenham, é de alerta. Temos aqui estudos do ano passado, portanto, muito recentes, que estudos foram feitos no ano passado, que nos dão números alarmantes de dados de saúde mental, nomeadamente burnout, de executivos. Portanto, temos aqui, só para terem uma noção, quase 2.000 executivos que abandonaram os cargos de liderança por questões de burnout e de saúde mental. Um dado que me chocou bastante e que foi mensurável: 19 CEOs morreram devido à doença de burnout. Depois temos aqui cerca de 50% destes mesmos executivos líderes reportam que têm algum sintoma e quase a totalidade, portanto 3/4, refere que trocaria de cargo de emprego, de empresa, por questões de saúde mental, de work-life balance, de well-being. Portanto, isto é muito significativo. Para além disso, deixar-vos uma nota sobre os empreendedores das startups, que são um alvo acrescido, são um target acrescido para o burnout. Efetivamente, os empreendedores são executivos, mas têm ainda riscos acrescidos, porque têm pressões acrescidas. Têm que responder a investidores, têm responsabilidade sobre os colaboradores que trabalham com eles de uma forma mais direta e, portanto, mais uma vez, quase 3/4, 72% dos fundadores de startups têm problemas de saúde mental. Portanto, são um público-alvo bastante grave. Mas o que é que eu quero dizer com isto? É uma red flag para quê? Para olharmos para o líder enquanto pessoa e percebermos que o líder tem que cuidar da saúde mental. Obviamente que o líder vai ter as questões de saúde mental de um indivíduo normal, digamos assim, terá as suas questões familiares, terá as suas questões do cotidiano, terá as suas questões das tarefas que desempenha, mas tem pressão acrescida pelo facto de ser líder, ser responsável por pessoas, ser responsável por atingir objetivos, por orientar a equipa, por alinhar a equipa. Portanto, tem uma pressão acrescida que os colaboradores não têm, e daí estes números elevados. E, portanto, o que vos vou mostrar a seguir é que o líder tem que priorizar a sua saúde mental. Portanto, hoje, antes de vos falarmos efetivamente do que é que o líder deve fazer pelas suas pessoas e pela sua empresa, dizer-vos que tem que olhar para si enquanto pessoa. E deixo aqui algumas dicas, sem me estender muito, sobre algumas indicações que parecem básicas, mas que não custa relembrar. Um líder tem que olhar para si e, portanto, tratar do seu autocuidado. Aqui estamos a falar de higiene de sono, exercício físico, boas práticas alimentares, etc. Porque não a prática do mindfulness, eventualmente diariamente, 5 minutos, ou algo nesta linha que permita efetivamente relaxar e baixar os níveis de stress e de energia logo no início da manhã. Gostaria de falar aqui da autocompaixão, porque um líder tendencialmente é crítico e quase que se automutila e que se pune por tudo o mal que acontece na empresa e com os colaboradores. Portanto, é importante desenvolver aqui uma autocompaixão, portanto, um sentimento de encorajamento e não de crítica. Para além disso, obviamente que devemos ter uma rede de apoio, seja familiar, seja social, etc. Promovermos o nosso work-life balance enquanto líderes indivíduos. Não vale a pena falar sobre isto, toda a gente já sabe o que é e como promover, cada um sabe como promove melhor o seu. E, claro, no limite, pedir ajuda de um profissional. Portanto, e com isto, Mariana, por favor, podes passar ao próximo. O pedir ajuda de um profissional não significa que é um sinal de fraqueza, porque pedirmos ajuda de um profissional, mas sim de inteligência, de responsabilidade e compromisso. Não só consigo, mas com as pessoas que é responsável e pela organização que gere. Portanto, muito, muito, muito importante. Gostaria de referir que este pedido de ajuda não deve ser em SOS, ou idealmente não deveria ser em SOS, ou seja, quando já estamos na exaustão, quando já estamos no limite da doença mental. Deveríamos correr ajuda de um profissional, de preferência de forma preventiva. Como em todos os cuidados de saúde, os resultados conseguem-se com a prevenção, com o diagnóstico precoce, com a literacia, enfim, e portanto, ter ajuda de um profissional é sempre muito importante, de preferência numa fase precoce. Com isto, fechamos o ciclo da liderança enquanto indivíduo e vamos passar então aqui
a falar um bocadinho sobre o líder enquanto influenciador, que é isto: o líder é um influenciador de pessoas que vai influenciar os seus comportamentos, levando-as a atingir o objetivo do grupo e a comprometerem-se com o objetivo, missão e valores da organização. Mais uma vez, vou-vos deixar uma red flag e temos aqui o nosso alerta de dados estatísticos para o impacto que os líderes, o papel do líder causa nos seus colaboradores e na sua organização. Mais uma vez, trazemos aqui dados muito recentes, de 2023. Num estudo realizado, cerca de 70% dos inquiridos refere que o líder tem um papel na sua influência mental superior a qualquer pessoa, superior ao seu cônjuge, superior ao seu psicólogo e ao seu terapeuta. Portanto, significa que o líder é a pessoa que tem mais impacto na vida dos colaboradores, sobretudo ao nível da saúde mental. Isto foi reconhecido pelos próprios colaboradores. Mais alarmante ainda do que este dado por si só isolado, tem a ver com o facto de 1 em cada 3 achar que, reconhecer que o líder não tem consciência do impacto que o mesmo tem sobre os colaboradores. Portanto, esta falta de consciencialização que nós estamos aqui a falar, a importância do líder tomar consciência do seu papel como influenciador de saúde mental das pessoas. Ainda nestes inquiridos, temos cerca de 60% das pessoas que referem que, quando estão de boa saúde mental, estão mais empenhadas, e cerca de 80% têm mais energia para o desenvolvimento das suas funções. Portanto, por aqui percebemos que pessoas de boa saúde mental, por si só, vão ser mais produtivas, mais empenhadas e com mais energia. Depois, o que vos queria falar então, vamos começar a traduzir isto em números, que é muito importante falarmos de números, por isso também é que estamos aqui, para tangibilizarmos, materializarmos, quantificarmos estes ganhos e perdas de saúde mental mediante investirmos ou não na mesma. Portanto, mais uma vez, dados de 2022, dados muito recentes, que tangibilizaram em euros as perdas de produtividade das empresas portuguesas. Portanto, queria referir que estas perdas de produtividade que estão aqui monitorizadas e mensuradas têm a ver pura e simplesmente com o presentismo e o absentismo. Portanto, absentismo, faltas laborais, presente de forma simples, presentismo, estar presente no trabalho e não ser produtivo. Isto de forma bastante resumida. Mas, portanto, o que eu quero dizer é que estes valores que vemos aqui dizem respeito apenas a 2 indicadores tangíveis da saúde mental, que é o absentismo e o presentismo. E estamos a falar que 5,3 mil milhões de euros foram perdidos em Portugal em 2022 devido a estes 2 pontos, absentismo e presentismo, relacionados com a saúde mental. Porque também partilhar convosco, não sei se têm conhecimento, que a primeira causa de absentismo, portanto de faltas laborais em Portugal, são doenças psicológicas, doenças mentais. Portanto, estão intrinsecamente ligadas. Outro dado bastante mensurável tem a ver com os dias de trabalho perdido, tanto pelo absentismo como pelo presentismo. Portanto, temos cerca de 8 dias de trabalho perdido pelo absentismo, pelas faltas, e o dobro, quase 16, pelo presentismo. Portanto, isto é bem significativo e é bem mensurável. Portanto, para terem uma noção, dentro do vosso volume de negócio, cerca de 1,4% das perdas são relacionadas das perdas de produtividade, com pura e simplesmente a saúde mental. Portanto, estamos a falar de números. Isto está estudado. Perdemos produtividade em cerca de 1,4% do volume do nosso negócio devido à saúde mental, ou melhor, à ausência dela, à ausência de investimento na prevenção e na promoção. Portanto, Mariana, por favor. Vou-vos deixar aqui este quadro, não vos vou amassar de todo com estes números, até porque isto vai ficar disponível, mas que mostra um comparativo de 2020 para 2022, portanto percebemos que estes números têm vindo a aumentar, que as perdas económicas nas empresas portuguesas devido à saúde mental está a aumentar, portanto, só para termos noção, de 2020 para 2022, quase, não é bem o dobro, mas quase, de 3 para 5,3, temos aqui um crescente muito significativo. E se quiserem ver ao pormenor, obviamente que temos aqui a distinção das perdas pelo absentismo e pelo presentismo, portanto, mais ao pormenor, sendo que o presentismo, as perdas são sempre superiores ao do absentismo, é um fenómeno a considerar, e também tem aqui ao pormenor dados sobre as PMEs, que são o nosso tecido empresarial maioritário em Portugal, mas também das grandes empresas. Portanto, depois podem consultar, mas efetivamente já percebemos que são números que têm vindo a crescer e com um grande impacto. E o presentismo, que parece um fenómeno silencioso, é um fenómeno
bastante pesado no volume de negócios da nossa empresa. Por favor, Mariana, obrigada. Quase em jeito de terminar aqui a minha parte da apresentação deste webinar. Quero-vos deixar então aqui os indicadores do ROI, os indicadores do retorno do investimento. Estes são alguns, eu diria que a maioria, mas haverão outros. Dividi em quantitativos e qualitativos, portanto, mais uma vez, para percebermos que há certos indicadores que podemos monitorizar na nossa empresa de forma muito tangível, numérica, e outros mais abstratos, que podem ser medidos em escalas mais subjetivas ou qualitativas, mas ainda assim mensuráveis. Portanto, indicadores quantitativos, absentismo e presentismo, não vou falar mais deles, já falámos em cima, muito fácil de monitorizar, todas as empresas têm as suas taxas de presentismo, de absentismo e podem calcular a do presentismo e podem fazê-lo isto anualmente e perceber a evolução destes dados após o investimento em medidas de saúde mental, de prevenção. Um indicador muito importante são as taxas de turnover, que também conseguimos calcular nas nossas empresas. Todas as empresas têm a sua taxa de turnover, é normal, e cada uma tem o seu perfil, tendo em conta até a atividade de negócio. Ainda assim, a saúde mental implica um enorme, um crescente turnover. Como vimos, até os líderes trocariam de empresa devido a problemas de saúde mental. Portanto, investir na saúde mental é um fator de retenção que diminui o turnover. E, portanto, também pode ser medido em início e fim e perceber a evolução. Acidentes de trabalho também é tangível. Todos nós temos acesso a esses dados no final do ano. O facto de diminuir os acidentes de trabalho pode ser um indicador de boa saúde mental das pessoas. Porquê? Perguntam vocês. Porque as pessoas que têm problemas de saúde mental têm menos atenção, menos concentração, menos foco e estão mais dispostas ao erro, quer na prática do dia a dia, quer a erros que implicam acidentes de trabalho graves, principalmente em alguns setores de atividade. E, portanto, sem dúvida alguma que os acidentes de trabalho estão intrinsecamente relacionados com a saúde mental. Um dado muito interessante, quantitativo, que vocês podem estar atentos, que eventualmente não teriam conhecimento, tem a ver com a sinistralidade do seguro de saúde. Portanto, as empresas que proporcionarem este benefício extra-salarial, um seguro de saúde, poderão medir a sinistralidade no final do ano e, de forma indireta, perceber problemas de saúde mental. Isto porquê? Porque a saúde mental, e como disse a Mariana no início, a saúde é uma só, é um bem-estar físico, mental, social, etc. E, portanto, a saúde mental está mais do que provado que tem impacto direto na nossa saúde física. Aumenta a predisposição de riscos de doenças cardiovasculares, gastrointestinais, etc. Portanto, há uma relação muito próxima e uma predisposição de sinistralidade ao nível de doenças, digamos assim. Aliás, o próprio Ministério da Saúde português tem um gasto enorme relacionado com doenças físicas derivado de problemas de saúde mental. Portanto, é um dado que vocês podem olhar. A reforma antecipada também, de forma indireta, podemos também perceber. Muitas pessoas reformam-se precocemente devido ao tal esgotamento, ao burnout e não só, e portanto este é um indicador, e claro, indicadores de produtividade. Um aumento de produtividade ou uma perda de produtividade, já vimos que está intrinsecamente relacionado com a saúde mental. Portanto, é algo que podemos medir. A nível dos indicadores qualitativos, mais abstratos, volto a dizer que podemos fazer sempre escalas para monitorizar quais os níveis de motivação, quais os níveis de compromisso, de bem-estar, ainda assim é algo que não se traduz tão facilmente em números. Ainda assim sabemos que colaboradores mais motivados, comprometidos, alinhados com o nosso compromisso vão ser mais felizes e mais produtivos. E também vão proporcionar um melhor clima organizacional e provavelmente vão haver menos conflitos laborais. Portanto, o conflito laboral também é algo que nós podemos perceber como um indicador de boa saúde mental organizacional, até como grupo e a nível individual. Deixar nota também aqui para a atração e retenção de talentos. Dizer-vos que medidas de promoção de saúde mental são o benefício extrasalarial mais pretendido pelos portugueses, está no top 3 dos portugueses e da Europa também, mas vamos cingir-nos a Portugal, e nomeadamente os millennial é efetivamente o número um. Portanto, é um fator amplamente valorizado, não só porque
cada vez mais valoriza a saúde mental, mas porque o facto da empresa disponibilizar este tipo de apoio significa que se preocupa genuinamente com o bem-estar das pessoas e com o work-life balance. E, portanto, isto é um fator para atrair e reter talentos. Mariana, por favor. Obrigada. Para terminar mesmo aqui a minha apresentação, queria responder-vos à pergunta, título deste webinar, que é qual o ROI da saúde mental às empresas? Portanto, por cada euro que nós investirmos na nossa empresa, vamos ter um retorno de 9. Isto é um estudo da OMS, 2016, existem outros. Este retorno varia entre 5 a 12. Nós pusemos aqui um estudo da OMS, com este número representativo e interessante, mas é esta a resposta que eu tenho para vos dar. Cada cêntimo, cada euro que vocês investirem na saúde mental, garantidamente vão ter retorno por todos os KPIs trabalhados anteriormente, referidos anteriormente. Portanto, devemos investir na saúde mental das nossas pessoas e da nossa empresa porque é importante para elas, porque é importante para o bem-estar e para a saúde mental, para o clima organizacional, mas também, enquanto líderes, temos que pensar nisso, na produtividade e na sustentabilidade da empresa e nos valores, isso também é um fator que temos que olhar, e, portanto, não só cuidamos das pessoas, como cuidamos da empresa, da sustentabilidade, da produtividade. Ao investir na saúde mental, estamos a dar lucro à nossa empresa. Portanto, cerca de 2,2 vezes superior à média das empresas que não investem em saúde mental. Portanto, o desempenho financeiro de uma empresa que investe em saúde mental é bem superior às que não investem. Portanto, e para terminar, dizer-vos que daqueles números enormes que vimos lá em cima, de 5,3 mil milhões de euros perdidos, se investirmos na saúde mental, em medidas de prevenção e promoção, vamos poupar cerca de 30% dessas perdas. Portanto, tem aqui ao pormenor quais os números que são poupados nas PMEs portuguesas, nas grandes empresas e na globalidade. Portanto, estamos aqui a falar de números bem elevados e, portanto, espero que com esta breve apresentação tenham percebido a importância, mas também a tangibilização do investimento em saúde mental e que é urgente por questões de saúde, sociais e até empresariais do negócio, investir na saúde mental. E, para terminar a apresentação, a Mariana vai falar-vos sobre o que vocês querem saber. Então, o que é que nós vamos fazer para investir na saúde mental? O que é que devemos fazer para então ter este retorno? Portanto, a Mariana vai-vos dar a solução, a chave de como investir na saúde mental, o que é que devem fazer para ter este retorno que eu vos falei. Obrigada. Obrigada, Ana. Então, atualmente, como nós sabemos, as condições de trabalho, a saúde mental e o bem-estar dos colaboradores são influenciados por riscos psicossociais, ou seja, aspectos da organização e da gestão dos contextos sociais e ambientais que têm potenciais efeitos negativos do ponto de vista psicossocial. Alguns exemplos são o stress ocupacional, que já falámos bastante, exigências cognitivas e emocionais no trabalho, por exemplo, situações de assédio, de discriminação. Portanto, os riscos psicossociais constituem um grande risco para o desenvolvimento de problemas de saúde física, por exemplo, problemas cardiovasculares, dores musculares, entre outros, mas também problemas de saúde psicológica, o que pode conduzir, como falava há pouco a Ana, a um aumento dos acidentes de trabalho e, portanto, o que impacta também o bom funcionamento das organizações. Por isso, avaliar, prevenir e intervir nos riscos psicossociais e também implementar medidas de promoção da saúde mental e do bem-estar em contexto laboral são estratégias basilares, como temos vindo a falar, para a construção de locais de trabalho sustentáveis. Então, como é que nós podemos colocar em prática este plano de intervenção? Nós temos 3 níveis de intervenção, como podem ver. Ao nível da prevenção primária, ao nível da intervenção primária, estamos a orientar a intervenção para a organização como um todo, ou seja, falamos da prevenção das pessoas que ainda não estão em risco, portanto, centra-se na avaliação e na identificação destes fatores de risco psicossociais que falava e respectivas medidas preventivas. Por exemplo, aplicar um questionário. Nós aqui na Team 24 usamos um validado e adaptado para a população portuguesa, recomendado pela Ordem dos Psicólogos Portugueses, o COPSOC.
Ao nível da intervenção secundária, são aplicadas medidas dirigidas para o desenvolvimento de competências individuais que permitam lidar com situações de risco. Um outro exemplo, dinamização de sessões de formação ou de uma dinâmica de grupo sobre comunicação assertiva quando é identificada uma equipa que sinaliza dificuldades na relação entre os colegas. Pode ser um ótimo exemplo deste nível de intervenção. E, por último, ao nível da intervenção terciária, aqui falamos da recuperação dos trabalhadores que são afetados por alguma questão. Aqui já falamos de uma ajuda especializada e remediativa. Por exemplo, uma readaptação ao trabalho numa pessoa que está a viver um luto patológico. Neste sentido, é possível, como podem ver, implementar estratégias que têm como objetivo, ou como objetivos, melhorar a qualidade de vida organizacional, melhorar o bem-estar físico e psicológico dos trabalhadores. E agora vamos ver alguns exemplos de estratégias que podem aplicar na vossa organização. Então, como liderar para a saúde mental e para o bem-estar? Os líderes devem estabelecer uma cultura de comunicação aberta e empática para que os seus colaboradores se sintam à vontade para expressar as suas preocupações, falar sobre as suas dificuldades, para darem sugestões, ideias. E sabemos que uma relação mais positiva com os colaboradores pode ajudar, assim, a reduzir o stress e também a construir a confiança e o respeito mútuo dentro da organização. E como é que podem fazê-lo? Através de reuniões regulares, conversas individuais, em contextos mais formais ou mais informais, por exemplo, um almoço de trabalho, e aproveitar estes espaços para uma partilha de feedback. E é fundamental ir partilhando esse feedback. Ir receber também feedback. Por outro lado, os líderes devem ajustar os recursos e o apoio que dão às funções que as equipas desenvolvem. Por exemplo, garantir que existe formação técnica ajustada e providenciar até essa formação técnica para um determinado tema quando o colaborador tem uma nova tarefa, uma nova função, para que se sinta mais capacitado. Nestes momentos de diálogo que falava ainda há pouco, é crucial definir e, se necessário, ir redefinindo também os objetivos para que o colaborador se sinta ouvido e confiante no trabalho que tem de executar. E é igualmente importante demonstrar o efeito que a participação e o envolvimento das pessoas pode ter na organização e as recompensas que podem obter com o seu investimento no seu local de trabalho. Uma outra forma de trabalhar estes temas, respeitar, como sabem, os horários e limites dos colaboradores, promover o work-life balance, também já falámos bastante durante esta sessão, ou seja, promover o equilíbrio relativamente às exigências laborais e à vida pessoal, para que nos consigamos sentir envolvidos e completamente envolvidos nos dois domínios. Por exemplo, providenciar um horário de trabalho flexível, caso seja possível, um regime de trabalho híbrido, e incentivar ao descanso, às pausas. Um outro exemplo pode ser promover dinâmicas cujo objetivo sejam as pessoas e não apenas o trabalho, ou seja, por exemplo, dinâmicas de team building, atividades de equipa, eventos corporativos, para que haja um fortalecimento das relações dentro da organização. Também é muito importante aumentar a consciência, o conhecimento sobre o tema da saúde mental, por exemplo, disponibilizar flyers em espaços comuns ou enviar comunicações por e-mail falando de dias comemorativos. Tivemos há pouco tempo o Dia da Felicidade, o Dia do Sono, que comemorámos durante o mês de março, outros dias que vão existindo, falar abertamente acerca de saúde mental no local de trabalho, criar esse espaço de partilha. Também realizar palestras, formações sobre temas ligados à saúde mental, por exemplo, promover um maior conhecimento sobre sinais, sintomas de problemas de saúde mental, abordar o papel que cada um pode ter
na organização, por exemplo, preparar ou dinamizar sessões de formação sobre primeiros socorros psicológicos, que podem ser muito pertinentes em situações de emergência psicológica, de crise psicológica, como, por exemplo, ataques de pânico. Portanto, quando um colaborador, quando um colega está a ter um ataque de pânico, como é que devemos proceder, o que é que devemos fazer? Isto pode e deve ser trabalhado dentro das organizações. Um outro exemplo, e há pouco a Ana também falava sobre esta questão, implementar programas de mindfulness. Para os líderes e também para os seus colaboradores. É uma forma de promover a atenção plena, uma estratégia para combater o stress e pode ser possível, por exemplo, realizar sessões de mindfulness de 10 minutos, de 2 em 2 semanas, ou mesmo todas as semanas, ou uma vez por mês que seja, mas é mesmo muito importante poder ter um momento dedicado a esta ação dentro da própria empresa. Claro que é muito importante promover outros pilares ligados à saúde e ao bem-estar, nomeadamente à alimentação saudável, à saúde física, aqui mais ligada à parte da saúde física que também falávamos há pouco, porque como nós sabemos estão ligados à redução de níveis de stress, portanto a saúde física e a saúde mental estão intimamente ligadas, como sabemos e como também falávamos há pouco, portanto isto contribui para a redução dos níveis de stress, para aumentar a autoestima, da segurança, para uma melhoria na qualidade de sono, que por sua vez, claro, tem impacto também na produtividade dos colaboradores. É também muito importante ouvir as pessoas, perceber quais são as suas maiores preocupações, necessidades, dificuldades, um bocadinho na lógica do que falávamos ainda há pouco, e nós podemos fazê-lo de diferentes formas, lá está, através destes momentos, estas conversas mais individuais, mas também, por exemplo, através de questionários anónimos para garantir a confidencialidade da participação de cada um, em que podemos, de facto, fazer algumas questões, ouvir as pessoas sobre dificuldades que sintam na própria empresa, sugestões de melhoria também. Além disso, é possível criar canais de comunicação estruturados em que os colaboradores podem expressar as suas preocupações, partilhar ideias, lá está, receber feedback, por exemplo, definir o one-to-one um one-to-one com os colaboradores uma vez por mês, ou com outra regularidade que seja ajustada também àquilo que avaliam na vossa área de negócio, na vossa equipa. E não só é importante ouvir as pessoas, como, claro, considerar efetivamente ações de melhoria que possam ir ao encontro do que é partilhado e do que é comunicado. Apoiar também os colaboradores com problemas de saúde mental e, em termos práticos, os líderes podem implementar, portanto, falávamos aqui de ações preventivas, agora falo de uma estratégia um bocadinho mais remediativa. E quando existem estes casos, em termos práticos, como dizia, os líderes podem implementar medidas para ajudar estas pessoas a manterem ou a voltarem ao seu trabalho. Por exemplo, fazer ajustamentos e adaptações às condições de trabalho, mesmo às próprias funções ou tarefas, caso seja possível, e, claro, facilitar o acesso a cuidados de saúde, a serviços de psicologia. Eu partilho muito rapidamente o exemplo da Team 24, em que nós oferecemos um plano de apoio psicológico integrado às nossas empresas parceiras. Nós prestamos serviços diversificados, associados aos 3 níveis de intervenção que falava há pouco, portanto, desde a aplicação de questionários, a formações, ou até, em última análise, também videoconsultas de psicologia que são particularmente pertinentes nestes casos em que o colaborador apresenta um problema de saúde. E claro, é de ressalvar que é sempre garantida a confidencialidade e o anonimato dos colaboradores que nos procuram. Depois também é muito importante promover uma cultura de respeito e inclusão nas empresas. Portanto, todos os colaboradores devem sentir-se valorizados e cuidados, independentemente da sua opinião, da sua origem, da sua identidade. E nesta linha deve ser promovida a segurança psicológica, os colaboradores devem sentir confiança em abordar alguém que julgam precisar de apoio, ou, por exemplo, que está a regressar ao trabalho após um problema de saúde mental, ou seja, é muito importante e parte sempre dos líderes
promover esta cultura de suporte, de empatia, de envolvimento na empresa. Por último, peço desculpa. Uma última estratégia. As empresas devem formalizar e clarificar políticas e procedimentos para lidar com situações de conflito, assédio, discriminação. Portanto, todos os colaboradores devem conhecer e conseguir identificar os canais para comunicar estes casos, caso existam. E deve haver esta abertura e clareza sobre estes canais. Portanto, tal como temos vindo a falar ao longo desta comunicação, ao longo desta sessão, ao promover a saúde física, ao promover a saúde mental também, claro, ao promover tempo para atividades pessoais, satisfação com a vida, promovemos também a estabilidade nas equipas, a satisfação e a produtividade dos colaboradores. Falava há pouco a Ana, reforçar esta mensagem também, garantimos a retenção de talento nas empresas. Neste sentido, claro, reduzimos os níveis de stress, os níveis de ansiedade nas pessoas, reduzimos também os casos de absentismo e presentismo nas empresas. Portanto, concluindo, destaca-se que contribuir para o bem-estar individual é também investir, de uma forma direta e indireta, para que as organizações sejam mais felizes e sustentáveis. Portanto, um bocadinho nesta lógica de que quando um ganha, todos ganham. Quero dar por concluída aqui a nossa exposição e, portanto, provavelmente agora temos aqui algum tempo ainda para questões que possam existir, para dúvidas ou mesmo para partilhas, caso seja esse o vosso desejo. Portanto, vou aqui parar a partilha desta comunicação e tentar perceber junto de vocês se alguém gostava de fazer aqui alguma partilha ou alguma questão. Penso que ainda não recebemos nenhuma até ao momento. Temos aqui, eu vi aqui uma mão no ar da Luciana. Eu peço que Perfeito. Muito bem. quem tiver questões que as faça pelo chat. Vamos dar aqui um compasso de espera. Muito bem. Entretanto, sim, temos aqui a mãozinha no ar. Eu peço que faça a questão pelo chat e, entretanto, eu volto a relembrar que o webinar estará disponível no YouTube da CCP e que iremos enviar um e-mail a todos os participantes com a gravação também do webinar e com a apresentação. Portanto, já temos uma pergunta da Luciana, que nos pergunta como podemos destigmatizar as conversas sobre saúde mental no local de trabalho e encorajar os colaboradores a procurar ajuda quando necessário. Portanto, eu posso responder aqui à questão e depois, Mariana, complementas. Esta questão é muito pertinente. É uma questão que felizmente tem vindo a ser cada vez menos frequente. O que é que eu quero dizer com isto? O estigma da saúde mental ao longo dos anos tem vindo a diminuir. Ainda existe, claro, não vamos ser utópicos, mas tem vindo a diminuir. E é um facto que a pandemia por si só veio ajudar a normalizar o tema da saúde mental. O facto dos millennials, os mais novos, tratarem deste tema com muita naturalidade também faz com que seja um tema dentro das organizações, e ter esta diversidade de faixas etárias numa empresa também é um elemento facilitador e potenciador da abertura para falar de temas da saúde mental. Mas obviamente não há aqui pelo menos eu não tenho, não sei Mariana, sem aí um segredo, uma fórmula mágica para destigmatizar e normalizar num só momento. Portanto, isto tem a ver com tudo o que falámos aqui. É um trabalho de cultura organizacional, de prevenção, de literacia, de diagnóstico precoce, que vai culminar nesta abertura para falar. Portanto, como é que as pessoas se vão sentir à vontade para falar? Se o líder falar,
se o líder normalizar, daí a importância do papel do líder. O líder tem que falar, tem que normalizar, tem que dar o exemplo, porque não partilhar a sua história no caso de ter tido algum problema de saúde mental. Nós, na Team 24, já assistimos lideranças a fazer isso durante várias apresentações que nós tivemos presentes. Portanto, isto é um trabalho contínuo. Começa por o líder dar o exemplo, partilhar, falar, encorajar. Como a Mariana já referiu, uma série de atividades específicas, desde workshops, desde comunicados por escrito, flyers, etc. Mas, sobretudo, isto tem que ficar intrínseco à cultura. Isto é um trabalho contínuo. As pessoas têm que se sentir à vontade para. E, sem dúvida alguma, ter parceiros que suportem e que ajudem, colaborem nesta missão é muito importante, porque, obviamente, que os colaboradores terão mais dificuldade em se abrir com os líderes, ou team leaders, líderes intermédios, ou até com os RH, que muitas vezes são os psicólogos informais, é o que nós mais ouvimos, e portanto haverá essa dificuldade acrescida, porque são pessoas que têm alguma ascensão hierárquica. Não obstante, se houver aqui uma entidade externa, terciária, especializada na área, que ajude não só a normalizar, mas também a identificar precocemente, vai permitir que as pessoas se sintam confortáveis para recorrer a este tipo de serviço, ou seja, se não tiverem que passar diretamente pela entidade empregadora, mas sim a entidade empregadora, como a Mariana disse, proporcionar condições para. E às vezes é isso, é proporcionar um psicólogo ou um serviço de apoio que permita que as pessoas recorram de forma anónima, confidencial e gratuita, se possível, obviamente, para os colaboradores. Portanto, isto deve ser um benefício que damos e, portanto, o caminho é por aqui, parece-me a mim. Eu não tenho muito mais a acrescentar, Ana. Acho que está mais do que respondido. Portanto, um bocadinho nesta lógica, reforçando, não é? Ir fazendo este trabalho aos poucos, sem a expectativa de que haja uma ação, um momento que vá mudar completamente o paradigma, não é? Ir fazendo este trabalho, e nós ao longo destes últimos anos temos vindo já isso, temos visto isso a acontecer. E começar de facto por estas partilhas. Eu própria já assisti a momentos em que os líderes partilharam já questões pessoais, dificuldades que estavam a sentir, e isso abriu a comunicação para que outras pessoas também sentissem que havia segurança, e confiança para o poderem fazer também. Portanto, não tenho muito mais a acrescentar. Bom. Temos aqui outras perguntas. Eu diria que esta segunda questão da Teresa Oliveira acabou por ser um bocadinho respondida, mas vamos explicar um bocadinho melhor. Acabamos por tocar sem querer nesta questão da confidencialidade. Portanto, a Teresa pergunta: como devem as empresas gerir as barreiras entre a gestão destes temas e a reserva da vida privada dos colaboradores e o RGPD de dados sensíveis, dados de saúde, que são ainda mais sensíveis do que dados pessoais de uma forma geral? Portanto, como eu estava a dizer, efetivamente isto são dados sensíveis, dados de saúde e que têm que ser anónimos e confidenciais. Pegando aqui no exemplo da Team 24, porque é inevitável, obviamente que nós, enquanto entidade externa, enquanto profissionais de saúde na área da psicologia, todas as informações que forem partilhadas serão guardadas e reservadas e preservadas, a empresa nunca terá acesso a. Portanto, obviamente que para haver este tipo de partilha e respeito pelo RGPD tem que haver uma entidade externa pelo caminho. Este tipo de partilhas e de ajuda, que é uma ajuda especializada, não deve ser direta com o líder. Portanto, não será aqui frequente que a pessoa vá relatar os problemas ao pormenor, a não ser que o queira e consinta, mas ao pormenor da sua vida, ao seu líder, ou ao seu líder intermédio. Portanto, aqui a ideia é que tenham uma ajuda terciarizada, isenta e que obviamente respeite a privacidade destes dados, não é assim, Mariana? Isso Até pelo mesmo. vosso código de ética. Por uma questão, exatamente, do nosso código deontológico, não é? Isto tem que ser garantido. Mas não sei se respondi aqui à Teresa, porque efetivamente estamos aqui a pôr na equação uma terceira pessoa, uma entidade, na relação one-to-one. Enfim, se a pessoa de livre, espontânea vontade relatar alguma coisa à entidade patronal, ela está a autorizar, digamos assim, a partilha desses mesmos dados. E não há problema Sim, nenhum que haja esse canal de comunicação, e essa, aliás, a comunicação aberta é uma característica muito positiva dos líderes. Ok.
uma pergunta boa para ti, Mariana. A Sim, Luciana eu posso novamente. avançar. Pronto. Portanto, a Luciana pergunta aqui um bocadinho, pede para falarmos um bocadinho mais sobre este questionário que falávamos há pouco, o COPSOC, sim, exatamente. Portanto, este questionário permite avaliar um conjunto de riscos psicossociais. Nós temos várias, como dizia há pouco, é um questionário validado e adaptado já para a população portuguesa, portanto, que é aquele que é mais recomendado, vamos dizer assim, pela ordem dos psicólogos portugueses. Temos um conjunto, é um bocadinho extenso, mas é relativamente rápido de preencher, são cerca de 76 questões, tem 29 subescalas que avalia desde condições de trabalho, valores no trabalho, relações com chefia, relações com os colegas, portanto avalia aqui um conjunto de dimensões, saúde e bem-estar também. E aqui a ideia, de facto, é que as pessoas possam responder a este questionário de forma anónima e confidencial e assim também conseguimos ter aqui uma fotografia de como é que as pessoas se posicionam na sua organização, de como é que se sentem e quais é que são os principais indicadores de risco, mas também quais é que são os principais fatores protetores dentro da empresa. E claro que todas as empresas têm fatores que podem constituir aqui algum risco ou potencialmente algum risco para a saúde, portanto não existem empresas só com fatores protetores, mas a nossa ideia é de facto de sinalizar e identificar essas dimensões e depois sugerir aqui algumas ações que possam mitigá-las ou mesmo trabalhá-las e prevenir também que possam voltar a estar presentes. Ou seja, paralelamente depois a este questionário, nesta avaliação de riscos psicossociais, é sempre importante também criar momentos em que auscultamos as pessoas, conversamos com elas, fazemos entrevistas, portanto, tentamos sempre partilhar os resultados que foram identificados e depois também refletir qual é a percepção dos líderes, das pessoas sobre os resultados que foram identificados dentro da própria empresa e tudo isto configura esta tal avaliação de riscos psicossociais que falava. Nós na Team 24 também tenho que partilhar porque aqui a nossa experiência e é o exemplo que tenho, acabamos por conduzir estas avaliações com as nossas empresas parceiras, em que depois, claro, a organização tem acesso aqui a um relatório com todos estes dados, em que pode fazer também depois aqui uma leitura e uma interpretação sobre os resultados que foram identificados. O objetivo é sempre, no final, como dizia, reforçar esta mensagem, perceber então qual é que pode ser um plano de intervenção para atuar no âmbito dos fatores de risco identificados e para potenciar e continuar a potenciar os fatores protetores também identificados. Espero ter respondido, Luciana. Eu aproveitava para acrescentar, que foi um ponto que não focámos hoje aqui, ainda dentro da avaliação de riscos psicossociais e até do COPSOC, mas sobretudo da avaliação dos riscos, esta avaliação já é obrigatória por lei. Portanto, aqui no âmbito da higiene, ou melhor, da segurança e saúde no trabalho, que é a nova denominação, portanto, já é obrigatório por lei fazer. O próprio ACT preconiza e audita já esta avaliação de riscos. Portanto, a saúde, o bem-estar no trabalho não são só as condições físicas, a ergonomia, enfim, EPIs, EPCs, etc., são também estes riscos psicossociais, psicológicos e sociais. Portanto, também é obrigatório, por lei, não só avaliar, como prevenir. E, portanto, e também é preconizado pelo próprio ACT e auditado pelo próprio ACT. Portanto, claro que o importante é fazer porque realmente percebemos o seu valor, mas também é uma obrigatoriedade, enquanto empresas, mesmo as PMEs, obviamente, proporcionarem esta avaliação de riscos psicossociais, seja com este questionário ou outro. Atenção, não é obrigatório, como disse a Certo. Mariana, nós usamos este, porque é preconizado pela Ordem dos Psicólogos e até pelo ACT. Mas existem outras ferramentas que permitem a avaliação destes riscos psicológicos e sociais, que são promotores da ausência de saúde mental no trabalho. Temos aqui outra questão, Ana. Podes ler, força. Portanto, tendo em conta o impacto da saúde mental na prevenção de problemas de saúde física e na dinamização da produtividade e economia, como se explica que a saúde mental tem uma resposta tão reduzida por parte dos organismos centrais do Estado e como podem as empresas organizar-se para colmatar esta lacuna na nossa sociedade? É uma pergunta muito pertinente também. Pergunta para 1 milhão de euros. É verdade. Não temos resposta de todo. Também nos perguntamos isto diariamente, não é?
O que temos consciência, cada vez mais, é que é um tema que tem vindo a ser falado em Assembleia da República, várias temáticas são levadas, sugestões para haver psicólogos obrigatoriamente nas empresas, à semelhança do que foi feito com as escolas há uns anos atrás. Portanto, é verdade que a nível do Estado se começa a perceber o impacto, já começam a fazer relatórios, já começam a ser atribuídos budgets de alguns milhões de euros para a saúde mental. Agora, ainda não sentimos todos nós, acho eu, nas nossas empresas, o impacto direto dessas iniciativas e que ajudas, até económicas, é que teremos para investir. Infelizmente, eu acho que o Estado ainda não dá a resposta adequada, mas felizmente acho que estamos no bom caminho. O Estado já está mais sensível, as pessoas já levam. Nós, enquanto empresas e sociedade, como é que nos podemos organizar? Perguntava ao Tiago. Passa muito pelo que estamos a fazer aqui agora, falar sobre o tema, levar o tema. Existem grupos que têm levado o tema à Assembleia e, portanto, o caminho é este: é desestigmatizar, é trabalhar aqui nesta literacia, e fazer estes estudos que mostram o impacto, porque isto não é um impacto só nas empresas, é um impacto socioeconómico geral na sociedade, não é? Porque, como eu referi há pouco, isto vai ter gastos para o Sistema Nacional de Saúde Claro. gigantescos, a saúde mental e também as consequências da saúde física, as próprias baixas que são pagas pela própria pelo próprio Estado, não é? Quando estamos de baixa, quem nos paga a nossa rendimento não é a empresa, é o Estado. Portanto, isto é um impacto enorme para a sociedade. Acho que estamos num bom caminho, sem dúvida, mas o porquê de ainda não estarmos no caminho certo, não sabemos responder, mas eu acho que vamos chegar lá, não é, Mariana? Nós estamos a trabalhar para isso, claro que sim, todos nós. Temos aqui uma outra questão, já temos aqui pouco tempo, mas tentar aqui muito rapidamente só dar uma Sim. resposta. Portanto, o tratamento e análise dos resultados, aqui relativamente ao COPSOC, análise de riscos psicossociais, pode ser realizado pela própria empresa ou exige uma validação, certificação específica. Idealmente deve ser realizado por uma entidade externa, não é? Para que possa ser garantida neutralidade na análise dos resultados e para que também as pessoas possam sentir-se ainda que também para a própria, para quem conduz esta avaliação, mantemos aqui a confidencialidade e o anonimato, nomeadamente através dos questionários, mas depois, como falava há pouco, esta avaliação de riscos psicossociais contempla também um momento em que ouvimos as pessoas, estamos com as pessoas e, idealmente, deve ser feito por uma entidade externa, como falava há pouco, para manter esta neutralidade e para poder conduzir esta avaliação de uma forma sustentada. Claro que depois estes resultados são sempre partilhados e trabalhados e analisados com a própria empresa que conhece o setor de negócio, a unidade de negócio, melhor do que ninguém. Especificamente o COPSOC, Mariana, não sei se é esta questão que colocam, o COPSOC tem que ser avaliado, este Por instrumento, por psicólogos. um psicólogo, este. Sim, sim, sim. Precisamente.